Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Academia Brasileira de Psicanálise, um conteúdo rico, maravilhoso, onde nós vamos falar muito sobre a saúde mental. Quero aproveitar e falar com você. Se você ainda não é um dos nossos inscritos, vá aqui embaixo na nossa notificação, já se inscreva, já coloca aí a notificação para que todo conteúdo que aparecer, todo conteúdo novo que aparecer, ele seja notificado aí para você. E hoje nós estamos aqui novamente com a presença do doutor Wellington Amaral. Valeu. Seja bem-vindo. Sempre um prazer poder participar aqui, né, contribuir conhecimento, né, da melhor maneira possível. Muito bem. Wellington, eu agradeço muito, porque você, além de ser realmente um excelente profissional, você tem sido um excelente parceiro, e a academia ela tem visto esse desenvolvimento, né, e tudo quanto há, com vários projetos, com várias lições, e nós vamos falar de um tema que inclusive é um tema que você já vai ministrar em uma aula, né, que é a psicanálise infantil. Não é isso? É um tema muito interessante, tá, pessoal? Porque a psicanálise infantil, ele é um campo que que às vezes as pessoas acham que a psicanálise não atua, mas a gente atua como psicanalista na área infantil, né? Mas me fala uma coisa, nesse campo que se construiu a partir de Freud, né? Ganhou novos rumos através de outros autores, como Anne Freud, que é a filha de Freud, como Marlene Klein. E o que diferencia nessas duas correntes principais para dentro da psicanálise infantil? Sim. Muito importante a gente entender, né, que Freud, quando ele cria a psicanálise, ele começa até a relatar alguns casos de crianças. Ele relata, por exemplo, o caso do próprio neto dele ali, né, naquele livro Além do Princípio do Prazer. E também ele relata outros casos, como por exemplo, se eu não me engano, o Pequeno Hans, né? Mas o curioso é que Freud nunca atendeu uma criança. Ele nunca foi de atender criança, né? Quem atendeu criança foi justamente a filha dele, né, Ana Freud. Isso. E aí, posteriormente, novos teóricos foram surgindo, Melanie Klein, Winnicott, né, e outros mais, né? O que diferencia, por exemplo, a corrente de Ana Freud e de Melanie Klein é que Ana Freud, quando ela atendia as crianças, né, ela fazia questão que os pais estivessem presentes também, né, durante o atendimento. A Melanie Klein já entendia que a criança por si só ela já estabelecia transferência, ela já tinha manifestações psíquicas ali bem propícias ali, prontas para atender a criança de forma até mesmo sem necessitar a presença dos pais. Então a grande diferença que tem é que uma fazia questão que os pais participavam assim, né, das sessões, né, e a outra já entendia que não necessariamente precisava dos pais estarem presentes. É tão interessante a gente entender essas duas linhas, porque hoje tem profissionais que querem que os pais participem juntos, né, assistindo ali a sessão de terapia, e também a maioria dos profissionais psicanalistas que eu conheço atendem, né, sem necessariamente os pais estarem presentes ali na consulta. Legal. E pegando um gancho sobre essa questão que você iniciou falando sobre Freud, né, a gente pode lembrar muito bem que Freud ele trouxe um conteúdo novo, revolucionário dentro da sua época, né, falando sobre a questão da sexualidade e de uma forma assim bem simples, vamos comentar com o pessoal que está nos assistindo, como que foi essa conduta de Freud na sexualidade infantil? Como é que ele conseguiu elaborar um conteúdo rico, né, com um conceito tão revolucionário? Na verdade, Freud sempre quebrou paradigmas, né? As pessoas daquela época acreditavam que a sexualidade infantil, inclusive, estava presente só na puberdade, né? Quando completava ali 12 anos, aí as pessoas, né, as adolescentes ali começavam a sentir, né, prazer sexual, né? Só que Freud ele dá um passo e fala assim, não, né, a sexualidade ela começa na infância.
né? E hoje até mesmo se a gente fala, né, na nossa sociedade que a sexualidade começa na infância, a gente pode gerar aí às vezes algum conflito. Mas por que Freud fala que a sexualidade começa na infância? É porque a criança, ela tem zonas, né, que a gente fala, né, que dão prazer para ela, né? Por exemplo, no início ali da vida de um bebê, né, a zona que dá prazer para ela é a zona oral, né, quando ela está amamentando, né, e isso já seria para Freud, segundo Freud, um ato sexual, né? Na verdade, a sexualidade para Freud é aquilo que dá prazer, né? Não é como a gente cria na nossa cabeça, que é uma coisa assim que é um ato sexual, um ato sexual, né? É o que a gente fala da genitália, né, e tudo mais. Isso. Então tudo que dá prazer, né? Inclusive depois ele vai criando outros termos, né? Zonas erógenas. Aí criou, por exemplo, que as etapas do desenvolvimento, né? Oral. As fases psicossexuais, né? A fase oral, genital, fálica, latência, né? Que trouxe uma contribuição não só para as crianças, sim, né? Mas os adultos também, compreensão de como que os adultos estão hoje, né? Então, assim, Freud, além dele, apesar dele não ter atendido criança, ele trouxe bastante contribuição para a gente atender, né? A teoria freudiana já nos ajuda a entender muitos casos. Por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, de crianças apresentar algumas dificuldades, né? Por exemplo, crianças que têm dificuldade que retém, né, às vezes as fezes, né? Isso é um transtorno, né? Mas isso é bem específico de uma etapa do desenvolvimento que Freud falou, né? Então, assim, as etapas nos ajudam a entender muitas coisas que acontecem com as crianças, não só com as crianças, né? Mas o que acontece nessas etapas lá atrás, a gente também entende os adultos também. Interessante, né? E é um conteúdo rico, porque, na verdade, quando a gente pega isso dentro do consultório, a gente começa a buscar realmente essa teoria para entender como que está essa criança. E aí, na prática clínica, eu queria que o senhor manifestasse um entendimento para a pessoa que está nos assistindo, que no brincar dessa criança, como que seria para ter o acesso a esse inconsciente dessa criança? Sim, na verdade, tem até aquele jargão, né, que a gente usa, né? Brincando pode-se dizer até verdade, né? Sim. Verdades são ditas quando se brincam. O Winnicott, ele tem um livro muito importante que se chama O Brincar e a Realidade, né? Onde ele vai falar que os objetos que as crianças brincam são como se fossem objetos transicionais para que a gente tivesse acesso ao inconsciente dessas crianças, né? Então, quando a criança está brincando, a gente chama isso de ludoterapia, ela expressa ali desejos do inconsciente, às vezes ela pode expressar frustrações. Eu lembro até poucos tempos atrás, eu brincando com uma criança, um jogo, né, jogando ali, ela já uma criança entrando ali na adolescência, e ela perdeu, né, muitas das vezes eu deixo a criança ganhar, mas dessa vez eu falei, eu vou sádico, né? Mas assim, era necessário para mim ver como é que estava esse funcionamento. E a criança experimentou uma frustração tão grande, né, por ter perdido, né? Ou seja, ela não é só uma frustração de perder no jogo, mas quando ela tem perdas na vida dela, ela pode, a leitura que eu fiz, né, nessa análise, né, ela pode sim experimentar uma frustração muito grande. Então, uma criança vulnerável a perdas, né? Então, a partir do jogo a gente tem acesso, né, a esses fragmentos, né? Uma das práticas que a gente tem na clínica com crianças também a gente pode também levar a família terapêutica, né? A gente chama família terapêutica, que são bonecos, né, que tem ali a mãe, o pai, o bebê, a criança. Geralmente é um menininho ou uma menininha. Sim. E ali a gente, quando ela está brincando, né, com aqueles bonecos, né, ali ela conta uma história, e geralmente a história que ela está contando não é uma história aleatória, mas a história da vida dela. E a partir dessa brincadeira, né, a gente consegue ver
como que o inconsciente dela está funcionando e qual o posicionamento que ela coloca os pais e qual o posicionamento que ela está também. Então, assim, a ludoterapia tem vários recursos, né? A gente não dá tempo de falar todos aqui, mas esses são alguns recursos que eu gosto de frisar, porque a ludoterapia faz a gente ter esse acesso ao inconsciente, como que a criança funciona. E a partir disso a gente consegue fazer intervenções. Eu estou lembrando aqui, a Melanie Klein, né, assim, ela tem uma história bem legal sobre isso, né? Pode falar? Vai, fica à vontade. A Melanie Klein, ela percebeu alguns comportamentos que não estavam agradando ela, né, no filho dela, né? E aí ela falou assim, nossa, meu filho está tendo esse tipo de comportamento. Ela conversava com o filho dela e nada resolvia. E aí ela foi entender que o que estava acontecendo com o filho dela era uma manifestação do inconsciente. E ela vai e traz essa sabedoria, né, psicanalítica, né, que eu falo assim, que a gente não encontra isso em qualquer lugar. Ela fala assim, poxa, o inconsciente do meu filho não pode ser educado, né? E aí ela traz a sacada, né, que ao invés de educar o inconsciente, a gente interpreta, né? O psicanalista, ele sempre vai... A ferramenta de trabalho do psicanalista não é educar, igual a gente vê na TCC, em várias outras abordagens. No TCC, por exemplo, às vezes a criança vai ser ali reforçada, né, positivamente, né, vai trabalhar ali crenças. Não, a psicanálise, ela vai simplesmente trabalhar justamente com essa questão de interpretar, né? A gente está atento a cada detalhe, né? Seja no brincar, seja no que a criança fala, a gente está atento a cada detalhe. E quando surge ali, a gente faz a interpretação e ali a gente chama de retificação subjetiva. Isso acontece em qualquer idade, seja criança, adulta. A criança pode, então, experimentar o que a gente chama de retificação subjetiva. Legal, muito bom. E é uma ferramenta, né, que a gente utiliza dentro da psicanálise, que é a identificação dessas fases e verificar que onde todos os pontos que a pessoa passou, se houve realmente algo que precisa ser elaborado. Porque já que existe a interpretação do inconsciente, é necessário que a gente faça essa busca, né, do que está acontecendo ali. E mesmo que seja pela criança, seria tão interessante que todos passassem por isso, mas normalmente a pessoa passa uma parte da vida e quando chega, por exemplo, na fase adulta, a gente ainda tem que investigar a fase infantil, porque ali consiste alguma informação. Mas como hoje a gente está falando sobre a questão da psicanálise infantil, vamos tentar entender que nós temos hoje uma condição bastante interessante, que estão existindo muitos diagnósticos, né, de TDAH, né, de TEA, né, para quem não conhece, de depressão precoce, né, nessa fase infantil, e até mesmo de ansiedade. Vamos entender qual que é o olhar da psicanálise diante dessas patologias contemporâneas. Explica para o público aqui sobre o seu conhecimento, sobre a sua experiência, como que está sendo realmente na fase infantil esses tipos de diagnósticos e se realmente tem razão de ter esses diagnósticos. Na verdade, Dr. Cúcio, como as informações cada vez está aí mais difundido isso, né? Hoje a gente tem informação na palma da nossa mão. Nem sempre é a informação correta, mas nós temos as informações no celular. Hoje na própria televisão é muito aberto falar sobre vários assuntos. E é natural, muitas das vezes, quando os pais leem, né, se identificar ali com um diagnóstico. Existem pais que se identificam. Sim. Existem pais que eu já percebi que, às vezes, a criança pode ter ali alguma questão, sim, de um TDAH, de um autismo, mas o pai, ele nega aquilo ali e ainda cria ferramentas para sustentar aquilo ali que não está acontecendo com o filho dele. Então ele rejeita o resultado do diagnóstico? Pode rejeitar, sim. Tem dois tipos de situação. Certo. Né? O mais importante é que a gente, enquanto analistas, psicanalistas,
a gente não perca o nosso foco de entender a singularidade de cada pessoa. Seja no TDAH, seja no autismo, como que a pessoa lidar, né, de maneira singular, né, com a gente chama de transtornos na psiquiatria, né, a gente está muito mais interessado na estrutura. A gente foca na estrutura de como que a pessoa se organiza, né? Então é muito importante a gente não ficar preso ao diagnóstico também, né? Mas tentar escutar a singularidade, né, daquilo ali. O que será que esse transtorno, igual as pessoas falam, traz sofrimento para a criança, traz sofrimento? Então, assim, é muito importante focar nisso para que a gente tenha um resultado melhor do que, às vezes, ficar preso em diagnósticos. Diagnósticos, às vezes, pode prejudicar a nossa visão sobre o caso, né? Mas você disse algo muito interessante, porque muitas vezes esse rotular a criança que tem um TDAH, que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, não é tão compreendido pela família, até mesmo pela questão do que é informado, né, sobre esse diagnóstico. A pessoa que tem o transtorno espectro autista, muitas vezes só vê a dificuldade, só vê o problema, mas a solução em si, ela não chega a perceber por conta das dificuldades que ela tem de acordo com aquele diagnóstico, né? A gente sabe que, por exemplo, no espectro autista, as pessoas têm os níveis, nível 1, 2 e 3, o nível 1 é o mais leve, né? O nível 2 e 3 já tem realmente certos sintomas um pouco mais agravantes, mas a falta de informação é que leva as pessoas a terem esse tipo de crença, de que não vai adiante ou não quer aceitar, e é o que está mais acontecendo. Então, isso é baseado no que a pessoa assiste, no que a pessoa tem como conteúdo, e não se trata mais. Aí ela esquece de fazer esse tratamento, né? E a mídia, ela utiliza muito isso. Ela fica bombardeando, muitas vezes, com conteúdos até agressivos, né? Violentos com relação a falar que, olha, a pessoa que tem isso, ela tem dificuldade com relação a tudo isso, mas não fala que ela pode ter realmente uma facilidade nesses tipos de tratamento, né? Então, aí que vem o detalhe, doutor. Qual que seria o papel principal da família e dos pais nesse processo terapêutico? Como que seria? Os pais, eles precisam participar de maneira ativa, contribuindo, né? Só explicar como que funciona, então, assim, minha maneira de atender a criança, né? Geralmente eu marco primeiro a entrevista com os pais para entender a demanda deles. A criança tem a demanda própria, então no decorrer dos atendimentos a criança tem uma demanda que é própria, não necessariamente igual à demanda dos pais, né? E aí, com o passar do tempo, né, passa ali 2, 3, 4 sessões, eu chamo os pais novamente para conversar, para entender se aquela demanda deles ainda, né, tá ali, né? Na verdade, a gente não vai atender aquela demanda, né? A grande verdade é essa, mas a gente vai acolher. Sempre que o pai tiver alguma questão também, a gente pede para o pai trazer aquela informação. Os pais, eles precisam ter esse papel ativo, né? Porque senão eles querem que o filho melhore, aí entra aquele, acho que a gente vai educar a criança e o papel nosso não é educar. Né? Acho que a gente vai, por exemplo, o menino está acostumado a mexer no celular, fica no celular o dia inteiro, acho que levando terapeuta o menino vai parar de usar o celular. Não vai. Né? Não vai. Na verdade, a gente precisa entender, né, qual que é o papel daquele celular, por exemplo, na vida da criança, e os pais também precisam entender, né, a medida e fazer intervenções, né, para que aquilo ali não seja algo fixo, né, fixar naquele ali na tela. Então, os pais, eles precisam ter um papel muito ativo, né, nesse papel, mas também a gente trabalha com os pais durante esse processo de terapia. Terapia, né? Mas não somente os pais, mas quem participa, né? Às vezes tem os avós, os irmãos, os tios, que às vezes os pais fazem um trabalho exemplar, mas os outros não acreditam sobre isso,
E aí interfere muito na questão do tratamento, né? E nem sempre, doutor Costa, é muito bom a gente falar sobre isso. Aí a gente já entra no outro campo, que é o que Lacan trouxe de contribuição sobre essa questão das crianças, né? Lacan, ele falava que nem sempre é o pai e a mãe que vai exercer a função, né, paterna, né? A gente já até falou sobre isso em outro episódio. Nem sempre é o pai ou a mãe que vai exercer essa função, né? É uma função. Às vezes é o avô, aquela criança cresce com o avô e está exercendo, está tendo aquela função paterna, a função materna. Hoje as famílias estão muito modificadas e as crianças estão no meio dessas famílias. E aí a gente precisa, enquanto analista, entender a função de cada um, né? Às vezes falha na família, alguém da escola passa a ser esse papel, fazer essa função, né? De corrigir, de estar ali, de colocar limites, né? De estar acompanhando essa criança. Eu já vi crianças que se identificaram com o tio, né? Tá ali vivendo com os pais, mas os pais, por falhar essa função ali, sim, não tem problema nenhum, né? Porque na verdade é mais uma função que acontece no interior da criança do que às vezes o que o pai e a mãe fazem. Isso pode gerar culpa, né? Mas eu não estou conseguindo ser bom o suficiente para o meu filho, ele escolheu a tia, né? Não, é muito mais um processo que a criança faz internamente. A gente precisa entender isso, né? Do que às vezes o pai, né, tá ali. É lógico que ser presente, né, dar carinho, dar atenção, isso faz toda a diferença, e isso também que vai fazer com que a criança coloque os pais na função correta, né, na função materna e na função paterna. Às vezes, faltando isso, ele vai direcionar para outro lugar. Interessante que você falou, porque então tem aquela situação que os pais, eles trabalham corretamente, mas tem intervenções externas, né, de outros, né, pode ser os parentes, irmãos e tios e outros mais, e tem o contrário, que às vezes os pais não sabem lidar, mas os outros é que sabem lidar com aquilo. E vão assumir um papel na vida daquela criança. Na análise na análise com criança, vai entender, né, esses papéis, né, qual que é o enredo familiar. Trabalhando ainda mais com a família terapêutica, isso aí no segundo momento a gente pode até falar sobre isso, né? Não vai ser nessa aula que eu vou estar dando, mas na próxima, né? Eu vou mostrar como que é esse trabalho. Você consegue perceber o papel da criança dentro do núcleo familiar. Bacana, né? Agora você tocou num ponto interessante, Wellington. Você falou sobre a questão do digital, da rede social, da tecnologia para com essa criança, né? Hoje a gente sabe que as crianças têm muito acesso nessa parte da internet, de jogos online e outros mais. E cada vez mais cedo, né? A criança ela tem esse comportamento de muitas vezes ir para a rede social, ir para jogar ou até mesmo ficar muito tempo nas telinhas. E aí vem uma questão que é interessante a gente conversar, né? No ponto de vista psicanalítico, quais são esses impactos que a gente pode perceber da tecnologia no desenvolvimento emocional e social dessa criança? Olha só, muitas das coisas que acontecem no modo relacional é estrutural, né? Eu tenho essa filosofia, eu entendo assim, a estrutura do pai, da mãe, estrutura da criança. Cada um vai ter sua estrutura própria. E muitas das vezes a criança vem com algumas demandas que para o pai ou a mãe ouvir, às vezes é um pouco insuportável. E aí, para não lidar com aquela demanda da criança, muitas das vezes o pai mesmo entrega o celular. Está fazendo birra, assim? Toma aqui o celular, vai resolver essa vida aí. É o cala-boca. É o cala-boca. Ou às vezes, você quer um videogame, você quer o quê? Né? Tenta preencher o vazio da criança com vários brinquedos, várias coisas, Não é errado, né? Só que o excesso disso, né, pode gerar algumas patologias, né? A criança não entende que tem limites, que a criança começa a entender que, por exemplo, nem tudo ela vai ter na vida. Então gera uma... Então, assim, a falta de intermediação dos pais nessa situação de colocar limites, um dos papéis dos pais é colocar limites em criança.
né? Ah, mas dói, eu corrigi. Às vezes, né, a gente Sim. dói mais ainda do que na criança. A gente fala assim, não pode, você não vai fazer isso, você está de castigo, né? Às vezes dói mais a gente, enquanto pais, do que na criança. Mas a gente não pode colocar o sentimento à prova nesse sentido quando você está colocando limites. Uhum. É lógico que a gente dá afeto à criança, né? É lógico que a gente cuida, ama, mas o limite, ele precisa ser colocado pelos pais. Uma criança sem limite é problema. Interessante que, para quem não conhece ainda sobre a questão da psicanálise, a gente sabe que quando há a formação do superego, é exatamente sobre essa questão dos limites, das regras, das leis, e quem que direciona essas leis, né? Porque se você tem uma pessoa que é de muito ter desejos e que tenha esses desejos atendidos, o seu id, né, ele fica realmente ativo em todo o tempo, porque ele quer que isso aconteça em todo o tempo. O seu ego, o seu eu, ele não consegue equilibrar isso, e há um processo do seu superego, o seu supereu, que é muito baixo, né? Porque o seu id está como se fosse o Tasmania, né? Ele está muito aflorado ali, querendo, e ele batendo o pé com relação a isso. E quando não se tem essa regra, não se cria essa lei internamente, né? E essa lei, que é o superego, que ocasiona em falar abertamente sobre, olha, eu preciso que você tenha um certo controle, você não faça isso, é um sinal de que você precisa de consciência, é onde que jorra ali para o eu. Então, as pessoas não conseguem entender que o pai é necessário para colocar ali uma lei, a mãe é necessária para colocar as regras, tem uma parte afetiva, mas o pai tem um lado castrador. Sim, é muito importante dosar, né, quando você vai educar não precisa o excesso, né? Porque excesso demais também pode gerar patologias, mas limite dentro do equilíbrio não tem problema. Porque igual você vai colocar uma telinha lá e falar, olha, você tem tanto tempo para você utilizar. É esse o limite. Para que ela venha entender que não é todo o tempo que ela quer. Sim, é muito importante. Na verdade, até nós adultos, às vezes precisamos de limites. Mas se lá na infância isso falha, né, talvez na vida adulta, pode crescer um adulto pirracento, porque muitas das vezes não consegue lidar com leis, não com consegue ordens, lidar né? com frustração, não consegue, falou não para mim, já desmorona, né? Já fica uma situação totalmente sustentável. Isso. Então tudo isso a gente pode remediar, né, na infância, né? Assim, a infância acontece muitas coisas. O Winnicott, ele traz um conhecimento muito... Fala do Winnicott, porque eu não falei ainda, né, desse autor. Mas um dos conhecimentos assim, que eu mais gosto, que serve também para a vida adulta, é que a criança, né, ela amadurece quando ela se reconhece sozinha na presença de alguém. Ela reconhece que tem desejos próprios, né? Ela reconhece que ela quer aquilo ali, mas não necessariamente o pai quer. Então, quando ela começa a se perceber sozinha na presença de alguém, né, que tem sentimentos próprios, que tem questões próprias, é um sinal de amadurecimento. Né? O pai que não permite, né, inclusive é um dos campos que pode até mesmo ocasionar psicose infantil, né? O pai que está ali sempre ali, não permitindo a criança fazer esse processo de se reconhecer no mundo. Lacan falou isso do estágio do espelho, né? Espelho, Então, assim, isso pode gerar umas patologias, né? Então, a gente precisa dosar limites, a gente precisa dosar os excessos que tem ali, às vezes, ali de correção. Hoje eu acho muito desnecessário, doutor Curso, ainda tem alguns pais que usam esse recurso, que é o da palmada, do chinelo, né, da varinha. Né? Hoje eu acho muito desnecessário. Hoje você sabendo se posicionar enquanto pai, colocando limite, né, você saber se posicionar enquanto pessoa que está ali, né? A correção, ela é necessária. Não é que você não possa corrigir. Tem outras mas você não precisa ser agressivo. Maneiras, né? Eu acho que a pior coisa para uma criança é ver um pai agressivo dentro de casa.
né? Isso gera traumas que vai levar para a vida adulta. Eu conheço pessoas que criam repetições, inclusive, né, na vida delas ali, por causa de traumas da infância, que não foram resolvidos. É engraçado você falando sobre isso, né, que normalmente o pai, que ele é muito agressivo, ele transfere isso para a mãe ela tem mudado esse comportamento por conta do pai, então ela também se torna agressiva, mas é porque ela não adquiriu no processo anterior, ela foi adquirir isso no presente, porque existe uma pessoa que está mantendo essa agressividade ali, a não ser que ela venha bater de frente com relação a isso, mas ela acaba repetindo, automaticamente o filho vê e copia, verificando que isso também favorece, porque ele vê uma autoridade, ele vê realmente uma referência, e aí o que acontece? É o que nós falamos lá atrás, sobre o brincar. No fato da criança brincar, a gente pode perceber como que é o pai e a mãe. Se ela é agressiva, como por exemplo com um ursinho, com um brinquedo, a gente pode observar que isso tem a ver com os pais. Uma vez, quando eu estudava lá na faculdade, eu lembro disso até hoje, assim, né? A gente fazendo esse processo de ludoterapia, conversando com a criança, os bonequinhos lá, né, a criança pega, né, um membro familiar, não vou citar qual que é, e tranca dentro do guarda-roupa. Já diz muita coisa. Né? Ali eu já comecei a identificar que tinha um conflito ali, né, que tinha uma questão de anular aquele sujeito, né, ali porque estava trazendo consequências psicológicas para aquela criança, por chamar os pais, conversar sobre aquilo ali e falar, olha, eu acho que tem que investigar melhor essa situação, porque, né, e dito e feito, os pais falam, realmente ele tem um conflito ali com essa pessoa ali e a gente vai mudar um pouco essa situação. A criança, muitas vezes, ela tem um padrão de repetição que vem realmente de quem que ela convive. A gente fala muito dos pais porque é o que ela convive normalmente em todas as famílias. Mas aqui, quando não se tem a família, né, no caso o pai e a mãe, é de onde que ela convive. Então ela vem colocando aquele padrão de repetição. As funções, né? E às vezes, a própria pessoa que está ali pode ser o avô. Às vezes a criança está vivendo ali com o avô ou com a avó. E eles não dão limites com relação a isso, né? E a pessoa, normalmente, que está que está criando essa criança, ela acha que ela tem condições de viver e crescer por si só. Se você não colocar limites, se você não ensinar, se você não amar, se você não trazer realmente esse tipo de compreensão, ela vai crescer como um adulto bem frustrado com relação à vida, porque ela vai fugir tanto da realidade que ela vai tentar retornar a ser criança. É interessante isso, né? Eu conheço várias pessoas nessa condição. Eu conheci uma pessoa que, infelizmente, ela chegou a um ponto de falar o seguinte: eu não vou colocar limites, eu não vou fazer com que uma criança de 2 anos ela tenha limites. Eu não tenho que fazer isso. Então aí a pessoa ainda ficou questionando, que isso é um absurdo, né? É bobeira isso. Mas como assim bobeira? Se ela não sabe nada. Uma criança é como um livro vazio que você está preenchendo. E ela vai copiar exatamente o que você está fazendo. Então ela não vai colocar limites, ela não quer receber limites. Imagina ela, por exemplo, quando mais velha, né, num ambiente de trabalho, onde um chefe vai tentar colocar limites, vai colocar regras, e ela falar assim, não, eu não quero seguir isso. Sim, sim. E hoje, doutor, a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de informação que a gente vê nas redes sociais, que, poxa, a gente recebe tantos vídeos com explicações que até mesmo sobre limites, que não deixa a criança fazer. Ok, é uma linha de pensamento. Sim. A gente precisa tomar cuidado com essa informação que chega até nós, porque muita coisa que é ensinada, né, nesses conteúdos aí, nem sempre são questões que a gente pode e deve seguir.
né? Talvez sirva para aquela pessoa, para a família daquela pessoa, funcione bem. Inclusive a psicanálise é da singularidade, né? Se serve para aquela pessoa, ok. Mas talvez não serve para o meu filho, para minha filha, né? Para ninguém. Então esse excesso de informação a gente precisa tomar um pouco de cuidado e filtrar, né? Porque fala-se muito de limites, mas também tem a corrente que fala que não deve ter, né? O que eu sigo, né? O que foi importante para sua família. Mas eu volto a frisar, né? O mais importante é a presença. Sim. A presença ali do paterno e materno é muito importante, né? Nesse a criança ter essa referência. A presença ali precisa ter. Ah, mas vai ser com limite? Não. O pai, só do pai estar ali, né? Só da mãe estar ali e simbolizar presente, isso já é um limite claro para a criança, né? Ela já entende. Aí tem um detalhe, isso na formação ideal. E quando os pais não têm essa formação vai ter ideal? Alguém que faz essa função. Sempre vai ter alguém que faz essa função. Seja um avô, avó, né? Seja quem quer que seja. Vai ter alguém que vai fazer essa função e bem feita, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas sou insubstituível. Não, né? Eu acho que muitas vezes também os avós, eles assumem essa responsabilidade porque os pais não querem assumir. Né? Na verdade, é um sintoma, o doutor Cúcio. As famílias, não é uma família mais igual da época que Freud, né? Sim, que é uma família tradicional, né? Igual o pessoal fala aí. As famílias mudaram muito, né? E as dinâmicas mudaram muito. O que não mudou é como que o inconsciente se estrutura. Isso não muda, isso é universal, né? Se você vai do Japão, na China, qualquer lugar do mundo, a maneira como o inconsciente se estrutura é igual. Sim. As famílias, as formas de convivência, não, isso vem mudando muito e a tendência é ir mudando cada vez mais. Bom, e já que você já tocou nessa questão das localizações, né? A gente sabe que tem grandes organizações como a OMS, a Unicef, né? Que tem se preocupado muito com a saúde mental infantil, né? E em uma escala realmente global. Como que a psicanálise ela dialoga com essas diretrizes internacionais? Sim, eu acho que, enquanto psicanalistas, nós precisamos se posicionar, né, primeiramente, né, começar a ter produções científicas. Hoje, infelizmente, a TCC ela tem esse papel no mundo de ter muitas contribuições, mas a psicanálise também pode contribuir. Contribuir no sentido de pontuar e focar que todo sujeito é singular, que todo sujeito é único, que todo sujeito, seja criança, adulto, idoso, ela tem singularidades. Sim. Às vezes o DSM, ela é muito generalista, geral, para todo mundo, o TDAH, esse sintoma, esse. Mas talvez a criança vive, por exemplo, um TDAH de uma maneira diferente da outra criança. Um autismo, né, diferente da outra criança. Talvez para uma vai ter um impacto, aquele ali, para a outra não tem impacto nenhum. Né? Talvez para uns manifesta a desinquietação. Para outra, né, ok, eu sou hiperativo, mas eu não sou tão inquieto assim. Então a singularidade, né, de cada pessoa, né, é o que conta para a gente, é a contribuição que a psicanálise pode dar, né, para essas instituições, produções, e não só produzir, mas posicionamento, né, posicionamento enquanto aquele que está atento, né, ao que está acontecendo na nossa época. Né? Nós, analistas, precisamos estar atentos ao que está acontecendo hoje no mundo e se posicionar diante disso também. Bacana. Bom, e para a gente finalizar, doutor Wellington, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os pais, educadores, para os futuros psicanalistas, né, sobre a importância de ouvir e compreender a criança em sua singularidade. O que o senhor pode falar? A criança em si, ela sempre tem algo para dizer, seja com palavras, seja com gestos. Eu lembro de um caso de uma criança que perdeu o pai uma vez no consultório e no auge ali da transferência, né, quando realizou ali a transferência, que é um tempo tão importante na psicanálise, ela vem e me abraça.
me fala assim, eu queria que você fosse meu pai. Né? Ou seja, ali ela está mostrando a falta dela. Então a gente tem que estar atento a todos os gestos, sinais que a criança se manifesta e acolher, né? Acolher o que a criança tem para nos dizer. Às vezes eu sei que cuidar de filho dos outros, eu falo, é muito fácil, né? Dá menos trabalho, que você entrega ele lá, né? Mas a gente precisa sempre estar atento ao que a criança diz, parar, escutar e entender, né, cada sinal, né? Às vezes tem coisas que a gente vai ser surpreendido e só da gente parar, entender e ouvir o que ela tem a dizer. É sempre uma manifestação não só de maneiras conscientes, mas o inconsciente. Quando o inconsciente se manifesta, é fantástico. Isso é verdade. Bom, gente, conteúdo que hoje nós temos aqui é um conteúdo vasto, rico, de muitas informações, mas para que você realmente consista sobre todo esse conteúdo, eu convido você a participar de uma das nossas aulas, né, na Academia Brasileira de Psicanálise. Se você ainda não está fazendo a psicanálise, se você quer saber a sua oportunidade de como ser um psicanalista, de ter esse futuro promissor que tem demanda, né, doutor? Muita demanda. Tem muita demanda com relação a isso. Eu te convido a estar conosco na Academia Brasileira de Psicanálise. Você vai poder participar de aulas no formato híbrido, tanto presencial quanto online. É um curso completo de excelência, de um nível realmente espetacular, com novos projetos, conteúdos, ferramentas novas que facilitam muito esse entendimento. E já quero agradecer aqui ao Dr. Wellington, esse grande professor, esse grande mestre, né, psicólogo e psicanalista dessa área, que tem nos ajudado, que tem nos fornecido, né, esse conteúdo maravilhoso. E muito obrigado por todo o tempo que você dedicou aqui com essa informação maravilhosa. Eu espero que a gente venha a trazer muito mais, com toda certeza. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, se você ainda não é inscrito, já faça a sua inscrição aí logo abaixo e a gente vem com novos conteúdos logo depois. Não perca, tá bom? Um grande abraço para você. Até o próximo.